O Brasil é um país de dimensões continentais, rico em paisagens naturais, culturas diversas e uma história marcante. Com mais de 200 milhões de habitantes, ele é o quinto maior país em extensão territorial e o sexto mais populoso do mundo, mas como um país que começou com pequenas vilas costeiras e indígenas espalhados por um vasto território, chegou a essa marca impressionante. Hoje, vamos explorar como o Brasil se tornou uma nação tão populosa, destacando momentos-chave de sua história que moldaram sua população. Tudo começou em 1500, quando os portugueses desembarcaram na costa brasileira, liderados por Pedro Álvares Cabral. Na época, o território que hoje conhecemos como Brasil era habitado por milhões de indígenas, organizados em diversas tribos e culturas. Estima-se que entre 3 e 5 milhões de indígenas viviam no Brasil antes da chegada dos europeus, e eles já ocupavam e manejavam a terra de diversas formas, com agricultura, caça e pesca. No entanto, a chegada dos colonizadores marcou o início de uma grande transformação demográfica e social no Brasil. Os primeiros séculos de colonização foram marcados por um crescimento populacional lento. Portugal, uma pequena potência europeia, tinha recursos limitados para investir em sua colônia distante, e grande parte da população inicial foi composta por exploradores, missionários e comerciantes. No entanto, conforme o Brasil começou a desenvolver uma economia baseada no açúcar, no pau-brasil, e mais tarde no ouro e no café, a população começou a crescer de maneira mais rápida. Esse crescimento foi impulsionado não só pela chegada de portugueses, mas também pela introdução forçada de milhões de africanos trazidos como escravos para trabalhar nas plantações e nas minas. O tráfico de escravos foi um dos principais fatores que impulsionou o crescimento populacional nos primeiros séculos de colonização. Entre os séculos 16 e 19, mais de 4 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil, principalmente para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste e nas minas de ouro em Minas Gerais. Esse processo de escravização e miscigenação entre africanos, europeus e indígenas formou a base da população brasileira. A abolição da escravatura em 1888, a última nação das Américas a fazê-lo, foi um marco importante na história do país e na formação da sua população. Com o fim da escravidão, o Brasil começou a atrair uma nova onda de imigrantes de diversas partes do mundo. A partir do final do século XIX, centenas de milhares de italianos, alemães, japoneses, espanhóis e outros grupos começaram a chegar ao Brasil, atraídos pela promessa de trabalho nas plantações de café do Sudeste ou em novas colônias agrícolas no Sul. A imigração foi um dos principais fatores de crescimento populacional no Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. Esses imigrantes desempenharam um papel crucial na formação da população atual, especialmente nas regiões sul e sudeste do país. Além disso, a diversidade cultural e étnica resultante dessas ondas migratórias contribuiu para a criação da rica tapeçaria cultural que define o Brasil moderno. No século XX, o Brasil experimentou um crescimento populacional explosivo. Em 1900, a população do Brasil era de cerca de 17 milhões de pessoas, mas, nas décadas seguintes, esse número cresceria de forma impressionante. O Brasil passou por um processo acelerado de urbanização e industrialização a partir dos anos 1930 e 1940, o que mudou drasticamente o perfil demográfico do país. Milhões de brasileiros começaram a deixar as zonas rurais em busca de melhores oportunidades nas cidades, especialmente nas grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esse êxodo rural transformou o Brasil de um país majoritariamente agrícola em uma nação industrial e urbana. Em 1950, a população já havia saltado para cerca de 52 milhões de habitantes, e esse número continuaria a aumentar nas décadas seguintes. A industrialização atraiu ainda mais migrantes para as cidades, e o governo brasileiro incentivou a colonização de áreas até então pouco povoadas, como a Amazônia, em um esforço para expandir as fronteiras agrícolas e consolidar o controle sobre seu vasto território.
A criação de Brasília, a nova capital do Brasil inaugurada em 1960, simbolizou essa nova fase de expansão e desenvolvimento. Construída no coração do Brasil, Brasília foi projetada para promover a ocupação do interior do país e descentralizar a população das regiões costeiras. A cidade rapidamente se tornou um polo de desenvolvimento, atraindo migrantes de todas as partes do Brasil. Ao longo da segunda metade do século XX, a população do Brasil continuou a crescer rapidamente. A taxa de natalidade era alta, e a expectativa de vida começou a aumentar, à medida que o país investia em infraestrutura, saúde e educação. Em 1980, o Brasil já havia ultrapassado a marca de 120 milhões de habitantes, e em 2000, esse número havia subido para mais de 170 milhões. No entanto, o ritmo de crescimento começou a desacelerar nas últimas décadas. A transição demográfica, marcada pela queda das taxas de natalidade e aumento da expectativa de vida, transformou a estrutura etária do Brasil. As famílias brasileiras, que antes eram grandes, começaram a ter menos filhos, e o país passou a enfrentar novos desafios relacionados ao envelhecimento da população e à necessidade de garantir serviços de saúde e previdência social para uma população mais idosa. Atualmente, o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Sua população é extremamente diversa, resultado de séculos de miscigenação e imigração. O Brasil abriga uma vasta gama de culturas, idiomas e tradições, com influências africanas, indígenas, europeias e asiáticas, que se manifestam na música, na culinária, nas festas e no dia a dia do povo brasileiro. Olhando para o futuro, o Brasil enfrenta desafios importantes. A urbanização continua a crescer, com a maioria da população vivendo em áreas urbanas. Questões como desigualdade, habitação, saneamento básico e mobilidade urbana são preocupações centrais. Além disso, o país precisa se preparar para as mudanças demográficas, com uma população que está envelhecendo e uma força de trabalho que pode diminuir nas próximas décadas. No entanto, o Brasil também tem um enorme potencial. Seu território vasto e recursos naturais abundantes oferecem oportunidades para crescimento econômico sustentável. A juventude brasileira, que ainda representa uma parte significativa da população, tem o poder de moldar o futuro do país, com uma economia diversificada e uma cultura rica e vibrante. O Brasil tem todas as ferramentas para continuar crescendo e prosperando como uma das nações mais importantes do mundo. Em resumo, a trajetória do Brasil para se tornar um país com mais de 200 milhões de habitantes foi marcada por eventos históricos, movimentos migratórios, desenvolvimento urbano e uma complexa interação de fatores sociais e econômicos. E enquanto o Brasil continua a evoluir, seu povo, diverso e resiliente, continuará a ser a verdadeira força motriz dessa nação única. E essa foi a história de como o Brasil se tornou um país com mais de 200 milhões de habitantes, desde os primeiros habitantes indígenas, passando pela colonização, imigração e urbanização. Vimos como diversos fatores moldaram a população que conhecemos hoje. O Brasil, com sua vasta diversidade cultural e histórica, continua sendo uma nação vibrante e cheia de potencial. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos novos vídeos. Isso nos ajuda a continuar trazendo informações e curiosidades sobre história, geografia e muito mais. Fique ligado e até a próxima!